Ana avançou cautelosamente, como se cada passo desse perto do espelho antigo fosse um convite para mergulhar em um abismo desconhecido. A loja de antiguidades parecia fechar-se ao seu redor, os móveis empoeirados e as vitrines cobertas por uma camada fina de tempo. O cheiro de madeira velha e papel desbotado permeava o ar, criando um ambiente quase onírico. Ao se aproximar do espelho, Ana percebeu que sua curiosidade estava transbordando de seu ser, empurrando-a a enfrentar o desconhecido. Com uma hesitação momentânea, ela ergueu os olhos para a superfície coberta por milhares de riscos e manchas. O reflexo não era imediato. Ao invés disso, as imagens se distorciam levemente antes de se estabilizarem diante dela. Ao finalmente conseguir um contato direto com o espelho, Ana sentiu uma fria sensação correr pela espinha. Não eram apenas suas feições que ele refletia, era como se ele exibisse as sombras mais profundas de seu ser. O reflexo mostrava não só a jovem escritora ansiosa e determinada que ela conhecia, mas também uma versão à sombra por medos inconfessados, um futuro sem reconhecimento, um talento apagado na obscuridade. Enquanto seus olhos se fixavam no reflexo, Ana sentiu o peso de suas inseguranças materializarem-se. A imagem do prêmio que sua rival recebeu pairava sobre ela como uma sombra implacável. As palavras de elogios e reconhecimento pareciam distantes demais para serem alcançadas. Nesse momento, o espelho não apenas refletia, ele manipulava a realidade percebida por Ana, amplificando suas inseguranças até que ela sentisse quase um colapso emocional. Com os dedos apertados e as pernas trêmulas, Ana tentou se afastar. No entanto, uma força invisível parecia prendê-la no lugar. O espelho não era apenas um objeto misterioso, ele tornara-se uma ponte para o seu inconsciente mais profundo, revelando verdades que ela jamais ousara admitir a si mesma. Sentada naquele canto da loja de antiguidades, Ana se viu diante do maior desafio de sua vida. Confrontar suas verdadeiras motivações e medos sem o conforto das ilusões criadas pela sociedade literária ou pelas expectativas alheias. O reflexo no espelho parecia vibrar com uma energia que Ana não conseguia compreender, como se fosse um portal para seus segredos mais guardados. Cada olhar lançado sobre ele era um mergulho em águas turbulentas de dúvidas e ansiedades, onde cada onda revelava fragmentos de sua essência até então desconhecidos. À medida que Ana fixava seu olhar no espelho, uma cena se desenrolou diante dela, a cerimônia de entrega do prêmio literário prestigiado. Sua rival, carregando um sorriso aberto e reconhecimento em cada palavra, subia ao palco enquanto o público aplaudia entusiasmado. A imagem da escritora competidora refletida no espelho não era apenas uma representação visual. Ela trazia consigo os elogios sedutores que Ana sempre ansiou ouvir. Sentindo sua autoestima ameaçada, Ana viu suas próprias mãos tremendo enquanto tentava segurar um prêmio vazio. A sensação de fracasso era palpável, quase tangível, como se o espelho estivesse impondo essa realidade sobre ela. As palavras que deveriam ser direcionadas a ela em reconhecimento literário pareciam ecoar no silêncio da loja, transformando-se em um lamento de sua própria voz. Nesse instante, uma imagem mais sombria começou a se desenrolar. Ana sozinha, sentada à mesa de trabalho, rodeada por pilhas de rascunhos não finalizados. O medo da invisibilidade assombrava seu reflexo, o medo de que sua voz jamais alcançasse as pessoas como deveria ou que suas palavras se perdessem no mar do esquecimento. Essa visão era um lembrete cruel das inseguranças que sempre a perseguiram. O espelho não apenas refletia a realidade externa, ele parecia extrair cada fio de dúvida e medo, tecendo-os em uma tapeçaria macabra de autocrítica. Ana sentiu seu coração acelerar enquanto se via confrontada com essas verdades indesejadas. Cada imagem no espelho era um grito silencioso de suas inseguranças mais íntimas, uma revelação que a desafiava a encontrar força em si mesma. Enquanto as imagens continuavam a se desenrolar, Ana percebeu que elas não eram meros reflexos. Elas eram um espelho de sua alma, expondo sentimentos e medos que ela nunca enfrentara completamente. A verdadeira batalha agora era interna, confrontar essas imagens sem sucumbir ao pânico ou à autocompaixão. O espelho não oferecia respostas, ele apenas forçava Ana a reconhecer as partes de si mesma que precisavam ser enfrentadas. Com uma determinação renovada, embora hesitante, Ana decidiu que não permitiria que o espelho ditasse seu destino. Ela sabia que cada imagem revelada era um passo em direção à autodescoberta, e que superar esses medos seria a chave para encontrar sua verdadeira força como escritora. No entanto, antes de poder agir sobre essa resolução, precisava primeiro aceitar a realidade desconfortável refletida naquele espelho antigo e misterioso.
Ana não pôde resistir à força irresistível que a atraía de volta à loja de antiguidades, como se uma mão invisível a compelisse a desvendar os mistérios do espelho. À medida que caminhava até o local pela segunda vez, sentiu um frio na espinha, um pressentimento de que algo estava profundamente errado. Ao entrar, percebeu imediatamente que a atmosfera da loja havia se transformado. O ar parecia mais denso, como carregando segredos pesados e antigos. Os objetos empoeirados, antes misteriosos mas inofensivos, agora exalavam uma sensação de ameaça latente. As peças que compunham o interior do estabelecimento pareciam cobrir um mistério mais sombrio, como se escondessem em seu silêncio a presença de uma antiga maldição. O dono da loja, um homem cuja aparência já era enigmática no primeiro encontro, agora exibia uma expressão ainda mais grave. Sua postura era ereta e firme, seus olhos escuros refletiam um conhecimento que parecia transcender o tempo. Ana sentiu que cada passo se tornara mais pesado à medida que caminhava na direção do espelho. Quando ela finalmente chegou perto dele, percebeu uma energia diferente emanando da superfície dourada e enferrujada. O dono interrompeu seu caminho em direção ao objeto misterioso com um gesto calmo, mas firme. Ana, ele começou, sua voz baixa e reverberante no silêncio quase sepulcral da loja, esse espelho não é apenas uma janela para o que há dentro de você. Ele pode desvendar verdades tão profundas que podem alterar a essência do seu ser. Ana sentiu um aperto em sua garganta ao ouvir aquelas palavras. O dono continuou: há algo mais nesta loja, uma história que muitos não percebem. Este espelho tem o poder de revelar não apenas seus medos e inseguranças, mas também as consequências potenciais das escolhas que você faz. Sua voz era tão séria quanto a ameaça invisível que sentia pairando ao redor dela. A tensão entre Ana e o dono da loja era palpável. Ele olhava para ela com um misto de compaixão e advertência, como se estivesse tentando protegê-la de algo além do seu entendimento. Se você deseja prosseguir, ele continuou, tome cuidado. O que o espelho revela não é apenas sua verdade mais profunda, mas também pode influenciar sua realidade de maneiras inesperadas. Ana sabia que precisava decidir rapidamente, seguir em frente ou recuar diante das advertências do dono da loja. A curiosidade e a busca por respostas competiam com o medo do desconhecido, mas ela estava determinada a descobrir a verdade por trás desse poder misterioso. Com um suspiro profundo, Ana fixou seus olhos no espelho uma vez mais, decidida a enfrentar os segredos que ele guardava, mesmo que isso significasse confrontar a própria essência de seu ser. Com os olhos fixos na superfície dourada e amarelada, Ana sentiu uma corrente elétrica atravessar seu corpo, como se o espelho estivesse aguardando por esse momento há séculos. A sensação de estar sendo observada tornou-se mais intensa, quase física. Um aperto no peito a forçava a mergulhar ainda mais profundamente naquele abismo psicológico. Nesse instante crucial, o reflexo começou a se alterar de forma assustadora. Ana viu sua própria imagem dividir-se em múltiplas versões de si mesma. Uma jovem escritora triunfando no pódio de um grande prêmio literário, outra desolada à beira do abismo da obscuridade, e outra ainda, lutando contra o vazio de não ser reconhecida. Cada imagem vibrava com as escolhas que ela poderia tomar: buscar incessantemente a validação externa ou encontrar força no autoconhecimento. O espelho começou a revelar consequências potenciais de suas decisões futuras, cada uma acompanhada por um peso emocional avassalador. Ana viu sua carreira literária desdobrando-se em cenários opostos. Em um extremo, o brilho do reconhecimento público e da fama; no outro, a solidão de uma obra não compreendida ou valorizada adequadamente. Essas visões não eram estáticas. Elas se entrelaçavam com as imagens das pessoas ao seu redor, amigos que poderiam abandoná-la em busca de sucesso pessoal e amor que poderia se desvanecer sob a pressão da ambição. A tensão entre suas aspirações literárias e o medo do fracasso nunca foi tão palpável. Ana sentiu seu coração bater forte, como uma bateria acelerada pela ansiedade de um futuro incerto. Cada reflexo era um lembrete cruel das escolhas que definiriam não apenas sua carreira, mas também a essência de quem ela seria. A verdade sobre si mesma, tão claramente exposta diante dos seus olhos, parecia tanto uma bênção quanto uma maldição. Nesse momento de profunda angústia interna, Ana percebeu que o espelho não era apenas um reflexo, ele era um catalisador para a mudança. As imagens começaram a influenciar sua realidade presente, criando uma ponte entre suas dúvidas e as possibilidades do futuro. A sensação de estar presa entre esses mundos potenciais a deixou paralisada, mas também despertou em seu interior um impulso para agir.
Com os olhos cheios de lágrimas que não eram apenas de medo, mas também de uma nova compreensão sobre si mesma, Ana decidiu enfrentar aquilo que o espelho revelava. Ela precisaria escolher entre deixar-se ser moldada por essas visões ou usar esse momento como um ponto de partida para redefinir seus valores e objetivos. A verdade era inevitável, mas a forma como ela responderia determinaria sua trajetória não apenas como escritora, mas também como pessoa. O clímax da história estava em seu auge, com Ana à beira de uma transformação profunda. O espelho, com sua habilidade misteriosa de revelar e influenciar, tornara-se o campo de batalha entre suas inseguranças mais profundas e sua vontade de encontrar força dentro de si mesma. Era hora de decidir qual caminho seguiria, sabendo que cada escolha poderia redefinir a essência do seu ser. Após aquela noite de intenso conflito interno, Ana acordou com um misto de fadiga e clareza que ela não conseguia explicar. O reflexo do espelho ainda estava diante dos seus olhos, mas agora percebia nele uma imagem diferente. A si mesma em meio à luta entre duas versões de quem poderia ser, aquela moldada por desejos alheios e outra guiada pelo próprio autoconhecimento. Ana sentiu-se dividida. Por um lado, o espelho oferecia um caminho claro, delineando uma série de escolhas que prometiam sucesso externo, mas ao mesmo tempo a ameaçavam com a perda da essência que fazia dela quem era. Do outro lado, havia o desafio de se libertar das manipulações do espelho e seguir um caminho incerto, mas potencialmente mais autêntico. Passou a tarde em seu pequeno apartamento, cercada pela solidão e pelo silêncio que permitiam uma reflexão profunda. Os papéis de rascunhos espalhados sobre a mesa serviram como lembretes das histórias que ainda precisava escrever, histórias que agora pareciam mais necessárias do que nunca. Com o correr das horas, Ana começou a perceber algo crucial. Sua força não residia nas visões distorcidas de sucesso ou reconhecimento que o espelho mostrava. Ela precisava olhar para dentro, buscar inspiração na própria jornada interna e no entendimento das suas motivações mais genuínas. Ao anoitecer, uma decisão firme tomou forma em seu coração. Ana sabia que romper com o poder do espelho não seria simples, ele havia se tornado parte de sua realidade mental. Mas também percebeu que a verdadeira força residiria na capacidade de enfrentar seus medos sem intermediários, reconhecendo-os como partes integrantes de sua essência. Com uma nova determinação, ela voltou à loja de antiguidades. Ao chegar, sentiu aquela familiar sensação de estar em um lugar onde o tempo parecia parado. O dono da loja a observava com uma expressão que misturava surpresa e compreensão silenciosa. "Estou aqui para desfazer o vínculo", disse Ana, sua voz firme apesar do nervosismo que sentia na garganta. "Preciso seguir meu próprio caminho." O dono assentiu, um sorriso leve aparecendo em seus lábios escondidos atrás de uma barba grisalha. "Então faça isso", ele disse, a voz carregada de sabedoria e resignação. Ana se aproximou do espelho com novos olhos, ou melhor, com um novo coração. Sabia que o confronto seria intenso, mas também esperançoso. Ela encarou a superfície dourada, vendo agora não somente suas inseguranças, mas também a força interior que estava finalmente disposta a reconhecer e abraçar. Em um gesto de desafio, Ana estendeu uma mão sobre o espelho, como se quisesse tocar sua própria alma refletida. Sentiu uma sensação de alívio quando percebeu que suas escolhas pessoais não eram mais influenciadas por aquela superfície manipuladora. Ao retornar para casa, Ana sentiu um peso descer de seus ombros, a pressão das expectativas externas e da busca incessante pelo reconhecimento. Agora sabia que sua inspiração residiria no autoconhecimento e na coragem diante dos próprios medos. Com uma nova visão para suas obras, Ana sentiu um renascimento de sua paixão pela escrita. As palavras começaram a fluir com mais verdade e sinceridade do que nunca, impregnadas da clareza e força que apenas o entendimento profundo de si mesma pode proporcionar. No final dessa jornada interna, Ana emergiu transformada. Com uma nova compreensão sobre suas motivações e medos, ela encontrou não só a inspiração para suas futuras obras, mas também a verdadeira força que reside em enfrentar-se sem intermediários, um legado de coragem e autenticidade que seria eternizado nas páginas dos seus romances psicológicos.